Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando aqui uma sequência de vídeos do nosso jogo de banheiro rosas. Na aulinha de hoje eu vou trazer para vocês o tapetinho da tampa do vaso. Gente, a confecção é muito fácil, tá? Até você que é iniciante não vai ter dificuldade, porque as explicações estão detalhadas. Mas o gráfico é muito fácil, já tem a videoaula da passadeira rosas aqui no meu canal. Vou deixar o link passando aqui nos cards para você que quer acompanhar. O tapetinho da pia também eu já tenho ele aqui pronto, olha. É só você acompanhar o passo a passo da passadeira rosas e você consegue fazer aí o seu tapetinho da pia, tá? Tudo discriminado para vocês na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Meu tapetinho da tampa do vaso, ele ficou medindo 60 centímetros de comprimento e 46 centímetros de largura. Eu usei aqui na parte cru o barbante Apollo da Círculo Fio 6. Aqui nesta peça eu usei exatamente 237 gramas para esta peça no meu ponto. Aqui nesse peludinho eu usei o Barroco Decore Luxo. Esse novelo contém 280 gramas e para esta peça eu usei 130 gramas. Então, sobra bastante fio aí, tá? Além disso, vamos precisar também de tesoura para os arremates, agulha de crochê 3,5 mm, cola pano da Círculo para os arremates finais. Aqui as florzinhas é a flor roseta, já tem videoaula disponível aqui também, vai estar passando nos cards, no primeiro comentário e na descrição. Eu usei o fio charme da Círculo, vai apenas um pouquinho, a cor está passando aqui no rodapé do seu vídeo. E o verde também é esse multicolor que deu encanto aqui na nossa peça. Lembrando vocês que todos esses materiais vocês encontram com segurança e facilidade lá no site do Armarinho São José, que é nosso parceiro há mais de 7 anos. Faça suas compras aí na comodidade de sua casa e receba com total segurança. Também na descrição, logo mais, vai estar constando para vocês a quantidade de material para o jogo completo. E eu quero pedir para vocês acompanhar a playlist, que eu estou deixando o link aqui também lá no primeiro comentário, para vocês terem acesso a todas as videoaulas. Bom, pessoal, para fazer o nosso tapetinho da tampa do vaso, nós vamos precisar, então, de 2 florzinhas. Eu estou usando aqui no meu jogo a flor roseta, já tem videoaula aqui no canal. Se você ainda não viu, eu vou deixar passando aqui em cima nos cards para vocês, tá? E lá no primeiro comentário também, todos os links. Para o tapetinho da tampa do vaso, então, vamos precisar de 2 florzinhas. Eu já vou iniciar com vocês, mas primeiro eu quero mostrar para vocês o tapetinho da pia. E a videoaula, vocês podem acompanhar a videoaula da passadeira, tá? Eu fiz o tapetinho da pia com 3 florzinhas. Ele ficou medindo aqui, gente, ó, no meu ponto, 75 centímetros de comprimento e 46 centímetros de largura. Nós vamos usar também o barbante Decore. Como é difícil para que vocês possam visualizar corretamente usando este fio aqui, na videoaula eu vou seguir com vocês com o barbante Apollo, tá? Para vocês visualizarem bem, mas eu vou trazer todas as dicas, ok? Para fazer o tapetinho da pia, basta você acompanhar a videoaula da passadeira, que eu estou deixando o link aqui. Você pode fazer com quantas flores você quiser aí, tá joia? Bom, então vamos lá. Vamos iniciar aqui com a primeira florzinha. A lista de materiais eu deixei tudo aí no início para vocês. Vou usar a agulha de crochê 3,5 mm, tá? Mas você precisa trabalhar do lado avesso. Então, já prende aqui, olha, nesse intervalinho seu barbante Decore, que é o peludinho, e siga todo o passo a passo que eu vou explicar agora. Como na videoaula eu não vou usar o barbante Decore, então eu vou iniciar com a flor do lado direito e com o barbante Apollo, para que vocês consigam visualizar o passo a passo corretamente, ok? Bom, então vamos lá. Vou prender aqui no espacinho aqui da flor, você pode usar qualquer flor aí de sua preferência, mas que tem aqui 8 espaços, tá? Para você confeccionar os leques agora. Tem que ter 8 espacinhos aqui. Vou prender aqui no cantinho desse primeiro espaço, de qualquer um dos espacinhos aí. Com o barbante Decore, com o fio Decore, trabalhe desta forma, do lado avesso, e depois você vira, ok? Busco aqui o fio, já subo 3 correntes, a altura do meu primeiro ponto alto. Nós vamos trabalhar aqui já nesse primeiro espaço um leque de 3 pontos altos, então as 3 correntes já conta como o primeiro. Volto no mesmo espaço, trabalho mais 2. Tenho um total de 3 pontos altos aqui. Faço 2 correntes de intervalo e mais 3 pontos altos no mesmo intervalo. Então, eu já tenho aqui construído o meu primeiro leque de 3 pontos altos. Já vou arrematando a sobrinha ali. Aqui o segundo ponto e o terceiro.
3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Meu primeiro leque. Faço uma correntinha de intervalo, passo para o próximo intervalinho e faço um grupinho de 3 pontos altos apenas. 1, 2 e 3. Uma corrente, próximo intervalo, repito um leque. Então, será assim: em um intervalo, vamos fazer um leque de 3 pontos, 2 correntes e mais 3 pontos. Já tem aqui 3 pontos, 2 correntes e mais 3 pontos, no mesmo intervalo. Será leque e bloquinho, leque e bloquinho. Aqui o terceiro ponto. Então, aqui eu já tenho um leque, 3 pontos altos. Um leque, próximo espaço, 3 pontos altos. Estou fazendo uma corrente de intervalo, quem preferir pode fazer 2, tá? Quem tem um ponto mais justinho que o meu. Então, sempre seguindo essa repetição. Um leque, bloquinho de 3 pontos altos. Um leque, bloquinho de 3 pontos altos. Nós teremos um total de 4 leques, deixando quadradinho aqui o nosso motivo da nossa flor. E 4 bloquinhos de 3 pontos altos. Ok? Uma corrente e seguimos. Vou adiantar o meu e já volto aqui com vocês. Bom, aqui estou concluindo meu último bloquinho, no último espaço de 3 pontos altos. Aqui o segundo e o terceiro. Uma corrente e finalizo com um ponto baixíssimo, olha, no pezinho da terceira correntinha, lá onde iniciamos o nosso primeiro leque, baixíssimo. Agora, nós podemos cortar o fio, deixo aqui uma pequena sobrinha, passo por dentro dessa laçadinha, dou um nozinho e deixo a florzinha à espera. Independente de quantas flores você vai usar aí na sua peça, que seja o tapete da pia, cada florzinha você vai trabalhar dessa forma, com uma carreira assim, leque nos 4 cantos e os bloquinhos de 3 pontos altos nas laterais. E vai reservando as suas flores, tá? Somente na última flor você vai fazer esse procedimento e não vai cortar o fio. Portanto, essa peça é o tapetinho da tampa do vaso, serão apenas 2 flores. Então, eu vou engatar o fio aqui agora, em qualquer intervalinho aqui das minhas florzinhas e fazer o mesmo procedimento que eu acabei de fazer na minha primeira flor. Só que nesta daqui, como é a última flor, serão somente 2, eu não vou cortar o fio, tá? Então, eu vou fazer esse mesmo procedimento aqui, desta carreirinha, é só voltar o vídeo, ver como foi feito e repetir nessa daqui. Então, eu vou concluir e já volto aqui com vocês. Bom, pessoal, já concluí aqui também a minha segunda florzinha, uma carreirinha, olha, leque nos 4 cantos e bloquinhos de 3 pontos altos nas laterais, exatamente como fizemos a primeira. Uma correntinha e finalizo lá no pezinho da terceira correntinha, olha, lá onde nós iniciamos, ponto baixíssimo. A próxima carreira agora, como essa daqui é a minha última flor, são só 2 nessa peça, eu já vou iniciar o procedimento da segunda carreira. Caso seja o tapetinho da pia, que foi com 3 flores, você vai fazer as 2 exatamente igual à primeira, somente na terceira você vai fazer dessa forma e fazer a união, ok? Então, finalizamos aqui, daqui, olha, eu já subo 3 correntes, a altura do primeiro ponto. Tenho mais 2 pontos aqui à frente, eu trabalho ponto alto sobre ponto alto. 1 e 2. Aqui no intervalo do meu leque, agora, eu trabalho 5 pontos altos. Por quê? É os 2 cantos aonde faz a parte redonda da nossa peça. Então, aqui dentro eu faço 5 pontos. 1, 2, 3, 4 e 5. Tenho à frente os outros 3 pontos altos do meu leque. Eu trabalho ponto alto sobre ponto alto. Aqui o primeiro, o segundo e o terceiro. No intervalinho do meu leque, eu trabalho 2 pontos altos. Quem tiver o ponto muito folgadinho, mais soltinho, pode trabalhar apenas 1, tá? Não tem problema nenhum. Trabalho 2 aqui no intervalo. No bloquinho de 3 pontos altos, ponto sobre ponto. Aqui é a parte, olha, da curva do nosso trabalho, tá? Trabalhei ponto sobre ponto no bloquinho de 3 pontos, próximo intervalinho, 2 pontos altos. Cheguei aqui no meu próximo leque, eu tenho os 3 pontos, o intervalo, nos 3 pontos eu trabalho ponto sobre ponto.
E no intervalo do leque, os 5 pontos altos, assim como trabalhamos aqui. Concluído aqui 5 pontos, agora eu vou trabalhar essa outra lateral. Somente quando chegar aqui no cantinho, eu vou fazer a união lá na minha primeira flor. Então, eu sigo aqui, olha, nos bloquinhos de 3 pontos, ponto sobre ponto, no intervalo 2 pontos. Trabalhei aqui ponto sobre ponto, ou seja, 3 pontos altos. No intervalo, eu estou trabalhando com 2 pontos altos. Quem preferir pode fazer apenas um, se achar que vai criar babados. Bloco de 3 pontos, ponto sobre ponto. Intervalinho, 2 pontos altos. Cheguei aqui no meu próximo leque, aqui do outro canto. Nessa parte eu não vou trabalhar arredondado, tá? Eu vou trabalhar um leque aqui dentro. Só que primeiro eu trabalho os 3 pontos altos aqui do leque, ponto sobre ponto. 1, 2 e 3. Certo? E no intervalo do leque, eu trabalho um leque aqui agora. 3 pontos altos. 2 correntes e mais 3 pontos, no mesmo intervalo. Como aqui a gente vai fazer a união lá, então eu não faço fechada essa carreira. Quando chegar aqui, eu vou fazer a união na minha flor. Então, aqui eu trabalho normal, uma corrente, bloco de 3 pontos altos no intervalo. Uma corrente, bloco de 3 pontos altos no próximo intervalo. Uma corrente, cheguei no meu leque aqui do outro canto. Vou trabalhar apenas a metade do leque, que é 3 pontos altos, e já vou fazer a união na minha flor. Então, eu venho no intervalo, 3 pontos altos. E uma corrente apenas de intervalo. Pego aqui a minha flor que já está pronta, já laço o fio, coloco lado a lado, venho aqui no cantinho de qualquer leque, olha, nos 4 cantos, qualquer canto, e faço aqui a metade do meu leque, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma corrente apenas. Essa peça aqui, a qual eu estava trabalhando, ela vem e fica aqui em cima. Certo? Vamos fazer a união. Já fiz aqui 3 pontos e uma corrente. Venho aqui nesse intervalinho, olha, da flor que eu estava trabalhando e faço um ponto baixíssimo. Ou pode ser um ponto baixo também, tá? Dou uma erguidinha, passo por baixo, olha, e por dentro da laçadinha. Já fiz a união. Venho aqui na flor que eu estou trabalhando e termino. Próximo espacinho, bloquinho de 3 pontos altos. Somente aqui os cantos, que nós vamos deixar arredondado, assim como deixamos aqui. Já fiz um ponto, aqui o segundo e o terceiro. Uma corrente e vou fazer a união lá na flor de cima. Próximo espacinho, olha, dou aquela erguidinha, passo por baixo, ponto baixíssimo, passo por dentro da laçada. Quem preferir pode fazer ponto baixo. Laço, vem aqui embaixo, próximo espaço, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma corrente, volto lá em cima, próximo espacinho, dou aquela erguidinha, ponto baixíssimo, passo por dentro. Volto na flor aqui embaixo, já cheguei no cantinho do leque, trabalho a metade do meu leque, que é 3 pontos altos, 1, 2 e 3. E apenas uma corrente de intervalo, metade do leque. Vou lá em cima, próximo espacinho é o leque, entro no intervalo, um baixíssimo, busco o fio, passo por dentro. E faço a outra correntinha do leque, que são 2. Laço, volto no mesmo intervalo do leque e termino o meu leque. Os outros 3 pontos altos. Pronto, fizemos a união da nossa flor, olha. Fica dessa forma aqui.
ok? Somente aqui nos cantos, fica arredondado, e agora nós vamos seguir fazendo o passo a passo, igual fizemos aqui, tudo pontinho junto. Somente aqui que a gente fez bloquinhos, olha, para poder fazer a união certinho, tá? O mesmo procedimento, gente, tudo foi feito aqui no tapetinho da pia, tá? Que são com 3 flores, mas a união foi feita exatamente conforme eu estou compartilhando ali com vocês, ok? Então, agora nós vamos deixar aqui tudo fechado de pontos altos também, assim como deixamos aqui, olha. Então, eu já tenho aqui à frente, olha, bloquinho de 3 pontos altos. Eu trabalho ponto sobre ponto. 1, 2 e 3. Intervalo de correntinha, 2 pontos altos. Quem preferir, faça apenas 1. 1 e 2. Edilene, não vai dar problema se eu fizer um ponto, depois na hora de fazer aquele trabalhado, você vai ficar com menos ponto que eu, é só você adaptar certinho, não é difícil, tá, gente? Eu trago explicações aí na frente. Bloquinho de 3 pontos altos, ponto sobre ponto. E 3. Intervalo de correntinha, 2 pontos altos. E já cheguei aqui no meu leque do canto, onde nós vamos deixar arredondado. Então, eu trabalho nesses 3 pontos do leque, ponto sobre ponto. E aqui o terceiro. E no intervalinho aqui do leque, 5 pontos altos, para ficar redondo, assim como deixamos aqui. Já fiz 1, 2, 3, 4 e 5. Venho aqui nessa lateral, bloquinho de 3 pontos altos, ponto sobre ponto, intervalo 2 pontos. Ponto sobre ponto, intervalo 2 pontos. Chegando aqui no cantinho do leque, eu volto com vocês, mas é o mesmo procedimento. Ponto sobre ponto e 5 pontos altos no intervalo. Já cheguei aqui, trabalhei ponto sobre ponto, no intervalo 2 pontos, no intervalo do leque é 5 pontos altos. Trabalhado 5 pontos, agora eu sigo aqui na lateral, ponto sobre ponto, no bloquinho de 3 pontos e nos intervalos 2 pontos altos. Chegando aqui, olha, onde eu tenho a união dos motivos, eu tenho apenas a metade do meu leque aqui trabalhado, os 3 pontos. Então, eu venho nesse intervalinho e concluo o meu leque, os outros 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Concluí, então, o meu leque. Não precisa fazer correntinha de intervalo, já vem aqui, ó, bem nessa união dos 2 bloquinhos, pega nesse intervalinho, olha, e faz um pontinho baixo. Olha como que fica certinho aqui o leque todo completo. Já laço o fio, vem aqui do outro lado, onde o leque também está pela metade, apenas 3 pontos, no mesmo intervalo, eu faço os outros 3 pontos do meu leque. 1, 2 e 3. Olha, certinho, ok? Agora, eu concluo aqui os pontinhos que me restam. Aqui foi onde nós iniciamos, olha. Eu tenho bloquinho de 3 pontos, faço ponto sobre ponto, no intervalo 2 pontos, bloquinho, ponto sobre ponto, intervalo 2 pontos. E aqui a gente já vai finalizar. Então, eu vou adiantar e já volto aqui com vocês. Finalizando aqui, meu último espaço, 2 pontos altos. E finalizo com baixíssimo na terceira correntinha, lá onde nós iniciamos a carreira. Ponto baixíssimo. E ficamos dessa forma. Aqui sempre você dá uma puxadinha, nas próximas carreiras vai ficando tudo retinho, tudo certinho. Bom, pessoal, nossa próxima carreira, então, daqui onde finalizamos, a gente já sobe 3 correntes, altura do primeiro ponto alto. Aqui eu tenho os 3 pontos do meu bloco. E à frente eu tenho 5 pontos aqui da minha curva, que fizemos no intervalo da carreira anterior. Nós vamos trabalhar esses 3 pontos normal, as 3 correntes já contam com o primeiro. Eu venho no próximo, um ponto alto, e no próximo, um ponto alto. Já fiz os 3 pontos, agora já são os 5 pontos da minha curva. Eu vou pedir para vocês, olha, separarem marcadores ou um fiozinho de outra cor, se não tiver marcador, alfinete, grampo, tudo ajuda.
Aqui nos 5 pontos, sobre o primeiro ponto, nós vamos trabalhar 2 juntos, no mesmo ponto. 1 e 2. É o nosso aumento da curva, tá? Todo o trabalho, quando ele faz essa curva, ou é trabalho redondo, oval, que seja, a gente deve fazer aumento nas curvas, para não virar um chapéu o nosso trabalho. Na lateral, nem tanto. Portanto, aqui sempre onde eu fiz 2 pontos, quem preferir, faça 1. Se caso seu trabalho vinha criar babados. Na lateral, não há necessidade de fazer aumento, somente nas curvas. Então, já fiz aqui o primeiro aumento, 2 juntos sobre o primeiro ponto, 2, 5. Eu vou pedir para vocês marcarem esse primeiro ponto. Dos 2 que trabalhamos juntos, porque aqui toda vez a gente vai fazer aumento. Então, é bom você marcar, tá? Nos 4 cantos. Eu venho no próximo ponto, 2, 5, e faço apenas 1. E no próximo, eu trabalho 2 juntos. 1 e 2, no mesmo ponto, já é meu segundo aumento. No próximo, eu trabalho apenas 1. E no próximo, que é o último ponto, o quinto, eu trabalho 2 pontos altos sobre ele. É o meu terceiro aumento. Então, na curva, sempre vamos trabalhar dessa forma. E marco o meu segundo ponto desses 2 que eu trabalhei junto. Pelo menos aqui, você sabe o limite aonde está os seus aumentos. Aqui eu tenho um aumento, pulou um ponto, eu tenho outro aumento, pulou um ponto, eu tenho o terceiro aumento. Nos demais pontos, olha, eu trabalho ponto sobre ponto, até chegar no bloquinho de 5 pontos novamente, onde eu vou fazer os 3 aumentos. Então, eu sigo aqui agora com ponto sobre ponto, até chegar ali no meu bloquinho de 5 pontos da minha curva. Bom, aqui eu já trabalhei ponto sobre ponto, cheguei aqui onde eu tenho 5 pontos altos aqui, olha, na minha curva, no intervalo do leque da carreira anterior. No primeiro ponto, 2, 5, eu trabalho 2 pontos altos, no mesmo ponto. Já é o meu primeiro aumento. Pego o marcador e já marco o primeiro ponto dos 2, aonde eu vou fazer o meu aumento na próxima carreira. Será aumento sobre aumento. No próximo, eu trabalho apenas 1. Já no próximo, eu trabalho 2 pontos altos sobre ele. 1 e 2. No próximo, 2, 5, 1 ponto alto. E no próximo, 2, 5, que é o último, olha, 2 pontos altos sobre ele, 1 e 2. É o meu terceiro aumento. Eu marco também esse segundo ponto, o último, dos 2 que estão junto. Ok? Mesmo procedimento que fizemos aqui. E agora, em toda essa lateral, até chegar aqui no próximo bloquinho de 5 pontos, onde devemos fazer o mesmo procedimento dos aumentos, é apenas ponto alto sobre ponto alto, olha, no próximo já. Ponto sobre ponto. E chegando aqui, gente, olha, na parte que a gente fez a união aqui dos nossos leques, estou trabalhando ponto sobre ponto ainda, olha. Finalizei, e aqui é bem a união, onde prendemos aqui com o ponto baixo. Eu venho bem aqui na união e faço um ponto alto. Já venho aqui pro outro lado, no bloquinho de 3 pontos, e sigo normal, ponto sobre ponto. Chegando aqui, trabalhei ponto sobre ponto, já tenho novamente o bloco de 5 pontos aqui da curva, o mesmo procedimento que fizemos aqui, tá? É só olhar aqui e repetir lá. Tem aqui o primeiro ponto, 2, 5, eu trabalho 2 pontos altos sobre ele, e já coloco o meu marcador sobre o primeiro ponto, é onde será o meu aumento. Próxima carreira será aumento sobre aumento. Marco o primeiro. No próximo, apenas 1. Já no próximo, eu trabalho 2 juntos, no mesmo ponto. E 2. No próximo, apenas 1. E sobre o último, olha, no próximo, 2, 5. 2 pontos altos juntos. Meu terceiro aumento. E marco este segundo dos 2 que estão junto. Assim, você não se perde aonde estão os aumentos. Trabalho agora ponto sobre ponto, chegou no próximo bloco de 5 pontos, repete o mesmo procedimento que eu fiz juntinho com vocês aqui na parte de baixo. Segue na lateral ponto sobre ponto e vamos finalizar aqui com o baixíssimo. Vou adiantar e já retorno aqui com vocês. Bom, pessoal, aqui eu estou finalizando a minha lateral, ponto alto sobre ponto alto, exatamente como fizemos aqui na lateral de baixo, ok? Finalizo com ponto baixíssimo, olha, sempre no pezinho da terceira correntinha. Bom,
Esta é a nossa terceira carreira, desde o início aqui onde fizemos na nossa florzinha. 1, 2, 3. Serão um total de 7 carreiras, portanto tem mais 4 carreiras para a gente estar confeccionando. No tapetinho da pia foi exatamente 7 carreiras que eu fiz, olha. A lateral fica assim, né, a ponta aqui arredondada e toda essa parte reta da nossa peça. Então, eu já tirei a medida pro tapetinho da tampa do vaso, com 7 carreiras também fica perfeito, mas quem preferir pode fazer menos carreira ou até mais, se achar necessidade, se a tampa for maior, tá? Mas o procedimento agora é sempre o mesmo. Finalizou a próxima carreira, daqui você já sobe 3 correntes à altura do primeiro ponto, segue trabalhando ponto sobre ponto, e sempre que chegar aonde você tem o seu marcador, é onde tem os aumentos. Lembrando que nesse aqui do meio, eu não coloquei marcador, mas você consegue visualizar, tá? Se preferir, coloca marcador nesse aqui também, principalmente quem estiver trabalhando com o fio decore, que dificulta bastante a visualização. Chegou aqui onde tem 2 juntos, já tira o marcador. Sobre o primeiro dos 2 que estão juntos ou sobre o segundo, trabalhe 2 juntos. Então, eu vou trabalhar sobre o primeiro, 1 e 2, sobre o mesmo ponto. Já volto meu marcador para mim saber aonde é meu aumento. Nos demais pontos que não tem aumento, eu sigo trabalhando ponto sobre ponto, até chegar no meu próximo aumento. Aqui eu já tenho mais um aumento, 2 pontos altos juntos. No primeiro ou no segundo, eu trabalho 2 juntos. Então, eu venho aqui no primeiro, trabalho apenas 1, e no próximo, 2 juntos. Pode ser no primeiro ou no segundo. O importante é manter o aumento. Trabalhei 2 juntos sobre o segundo. No próximo, eu não tenho 2 juntos, então apenas 1. No próximo, eu já tenho mais um aumento. Então, no primeiro, eu trabalho 1. E sobre o segundo, 2 juntos. 1 e 2, mesmo ponto. Tiro o marcador. Coloco ele para cima. No segundo ponto dos 2 que estão juntos, para mim não me perder. Então, sempre, gente, olha, aqui eu tenho 2 juntos, na próxima carreira eu trabalho 1 aqui e no próximo 2 juntos. Ou no primeiro ou no segundo dos 2, eu trabalho 2 juntos. Tem que manter o aumento. São 3 aumentos. Aqui esses 2 estão marcados, se preferir, marque esse aqui também. Nos demais pontos agora, ponto sobre ponto. Chegou aqui novamente, aumento sobre aumento. Lateral, ponto sobre ponto. E aqui o mesmo procedimento, mantenha aumento sobre aumento. Nós vamos trabalhar dessa forma por mais 4 carreiras. Esta, aonde estamos, e mais 3. É só manter os aumentos. Agora, quando eu voltar com vocês, eu já vou voltar com essa peça com o fio decore. Eu trabalhei até aqui para mostrar exatamente para vocês o passo a passo, porque com esse fio não dá para visualizar. Só que agora eu vou desmanchar toda essa parte e fazer exatamente igual, mas com o fio decore, com a florzinha do lado avesso. Quando eu voltar, eu já vou voltar com vocês pra gente fazer esta parte aqui no barbante cru. Olha, que é tudo ponto alto. Mantendo ainda os aumentos aqui nas nossas curvinhas, olha, 2 pontos juntos, certo? Vamos ter que manter o aumento, olha, 2 pontos juntos. Só que nessa parte, com essa cor, já dá pra vocês visualizarem bem e a gente fazer todo esse procedimento aqui. Eu trabalhei 7 carreiras com o fio decore. Portanto, aqui eu já tenho 1, 2, 3, a quarta iniciado, tudo passo a passo juntinho com vocês. Vou desmanchar, vou completar as minhas 7 carreiras e já retorno com vocês, ok? Bom, pessoal, aqui eu já adiantei as minhas carreirinhas, eu trabalhei um total de 7 carreiras, seguindo a mesma repetição que eu passei para vocês, ponto alto sobre ponto alto, somente mantendo os aumentos aqui nas minhas marcações, tá? Bom, do meu novelo de 280 gramas, eu usei apenas 130 gramas, olha, sobrou 150 gramas aqui ainda, tá? Aqui para a peça do tapetinho da tampa do vaso. Então, foram um total de 7 carreiras. Se você quiser a peça maior, é só você acrescentar mais carreiras e respeitando os aumentos aqui nas curvas, aonde eu falei para vocês deixarem e subindo o marcador a cada carreira. Agora, eu vou cortar o fio. E reparem também que eu trabalhei aqui a peça toda do lado avesso, olha. As minhas florzinhas estão aqui voltadas do lado avesso. É dessa forma que eu venho trabalhando, porque quando você virar, olha, o peludinho fica mais bonito aqui do lado direito, tá? Então, arrematei aqui, ponto baixíssimo, cortei o fio, ainda passo aqui por dentro da laçadinha, olha.
dou um nozinho. Agora, eu vou entrar com o fio cru, que é o barbante Apollo. Nós vamos prender aqui o fio cru em qualquer um desses pontinhos aqui. Aqui eu já tenho, olha, o meu aumento. Eu coloco um pontinho à frente para sair do aumento. Vou trabalhando ponto sobre ponto e respeitando ainda onde eu tenho aumento, onde eu tenho marcador, eu trabalho 2 juntos, respeitando ainda o aumento nessa carreira. Porém, será ponto alto sobre ponto alto ainda. Então, eu venho um à frente, olha. Pode colocar aonde você preferir. Agora, já com a peça do lado direito, tá? Dou um nozinho aqui. Entro aqui no mesmo pontinho aonde eu prendi, busco o fio, já subo 3 correntes à altura do meu primeiro ponto alto. E sigo trabalhando ponto alto sobre cada ponto da carreira anterior. Mesmo procedimento da carreira anterior, tá? Só muda o fio agora. Respeitando ainda os aumentos, aonde tiver o marcador, trabalhe 2 pontos altos juntos sobre o mesmo ponto. Então, eu vou adiantar essa carreira e já retorno aqui com vocês. Bom, já adiantei aqui a minha carreira, fiz ponto sobre ponto nas laterais. Aqui também, gente, na curva, mas eu manti os aumentos, tá? Onde eu tinha 2 pontos altos juntos na carreira anterior, eu mantive 2 pontos altos juntos. Estou finalizando aqui, tem aqui meu último aumento, olha, onde eu tenho o marcador, já fiz ponto sobre ponto. Então, sobre esse ponto onde eu tenho o marcador, eu trabalho 2 pontos altos juntos. 1 e 2, sobre o mesmo ponto. Aqui é meu último aumento. Deixa eu já tirar esse marcador aqui, para não me atrapalhar. E vamos finalizar, olha, a nossa carreira com ponto baixíssimo aqui no pezinho da terceira correntinha, lá onde iniciamos a carreira, nosso primeiro pontinho alto. Ponto baixíssimo. Agora, a próxima carreira será bloquinhos de 10 pontos altos. Então, daqui eu já subo 3 correntes, altura do primeiro ponto. Trabalho na sequência mais 9 pontos. Ponto sobre ponto, olha, aqui o segundo, o terceiro, até completar um bloquinho de 10 pontos. Aqui meu 9º ponto e o 10º. Ponto alto sobre ponto alto, contando com as 3 correntes iniciais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faço 2 ou 3 correntes, eu faço 3 bem justinha, tá? E pulo 2 pontos de base, 1, 2. No próximo, eu já inicio mais um bloco de 10 pontos altos. Somente ali na curva, eu vou preferir pular apenas um ponto de base, porque o meu ponto ele é muito justinho. Então, meu trabalho pode querer repuxar nas próximas carreiras. Aqui eu já tenho 5 pontos, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui o 6º, 7º, 8º, o 9º e o 10º. Faço 3 correntes de intervalo, bem justinha. Quem preferir pode fazer apenas 2. E pulo 2 pontos de base. 1, 2. Inicio mais um bloco de 10 pontos. Somente aqui na curva, eu vou preferir pular apenas um pontinho de base, é quando eu estou pulando 2. Na parte reta não tem problema, mas aqui na parte oval, meu trabalho nas próximas carreiras pode querer criar uma orelha dessa forma, tá? Então, eu pulo apenas um pontinho de base ali em toda a minha curva. Chegando aqui na curva também, gente, olha só, mais um intervalo aqui de 3 correntes. Já estou aqui, ó, na parte que começa a curvar o meu trabalho. E eu já tive aqui um aumento, olha, na carreira anterior eu tinha 2 pontos altos juntos. Eu mantive 2 juntos, olha só, meu grupinho de 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu mantenho ainda o aumento aqui nesses blocos, que ainda eu consigo fazer esse aumento, tá? Pulo apenas um ponto de base. E no próximo, eu já inicio o próximo bloquinho de 10 pontos. E se tiver 2 pontos altos juntos à frente, eu repito 2 juntos para não repuxar o meu trabalho, tá joia? Vou adiantar então a minha carreira e já retorno aqui com vocês.
Bom, pessoal, deixa eu trazer uma dica bastante importante aqui para vocês, principalmente você que está iniciando na arte do crochê, tá? Dei toda a volta, somente aqui na lateral eu pulei 2 pontos. Aqui em toda a nossa curva, na parte oval, eu pulei apenas um pontinho. Fui fazendo aumentos onde precisava, onde eu tinha aumento na carreira anterior. E me sobrou aqui uma quantidade de pontos que não dá para mim fazer um bloquinho de 10 pontos. E eu não posso pular todos esses pontos aqui para finalizar, certo? Tá muito distante. Se eu pular um ponto de base, me sobrou 5 pontos aqui, olha. Se eu trabalhar 2 pontos sobre cada um, dá o bloquinho de 10. Só que aí eles vão ficar muito amontoados. Então, o que que eu faço? Eu já sei que eu preciso praticamente de mais 3 pontos aqui. Tá? Eu tenho um total de 5 que me sobrou. Pulando um, me sobrou 1, 2, 3, 4, 5. E mais um que eu vou pular aqui, ok? Então, eu preciso pelo menos 8 pontos aqui. Aí, eu posso trabalhar 2 juntos e não vai ficar amontoados. Ou seja, eu preciso de mais 3 pontos. Eu desmancho aqui esses bloquinhos e trabalho por 3 bloquinhos, 2 pontos altos juntos, ok? Aí, me sobra mais 3 pontinhos aqui a ser trabalhado. Então, isso é uma adaptação que você pode fazer aí em qualquer medida que você for fazer a sua peça. Você vai chegar aqui no final, ai, não deu, sobrou ponto, faltou ponto. Não entre em pânico. É só você fazer isso. Já sabe que precisa de mais 3 pontinhos aqui, livres. Então, desmancha aqui 3 bloquinhos, olha, 1, 2 e 3. Nem precisa desmanchar todo, olha. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. No próximo, eu trabalho 2 juntos, o sexto e o sétimo. No próximo, o oitavo, aqui o nono e o 10º. Pronto, eu já trabalhei 2 juntos aqui, então eu já ganhei um pontinho a mais lá. Faço as 3 correntes, pulo um ponto de base e inicio mais um bloco de 10 pontos. 1, 2, no próximo eu já posso trabalhar 2 juntos, olha. O terceiro e o quarto, já fiz mais uma adaptação, já me sobrou mais um pontinho lá onde estava faltando. Aqui o quinto, o sexto, aqui o oitavo, o nono e o 10º. Se for preciso, trabalha 2 juntos novamente, tá? Não tem problema no mesmo bloquinho trabalhar 2 juntos aqui no início, 2 juntos aqui no final. O importante é sobrar a quantidade de pontos que você precisa lá na frente. 3 correntes e segue. Assim, vai sobrar os pontos necessários que a gente precisa aqui, tá joia? Eu trouxe essa dica porque às vezes você pode fazer aí a sua passadeira, de repente você acrescentou a quantidade de carreiras aqui, não vai bater também com o meu ali na parte de cima, ou você fez menor. Então, é só você fazer essa adaptação. Eu sei que é difícil para quem está iniciando, mas é só você calcular a quantidade que faltou de ponto aqui. Você trabalha 2 juntos em alguns grupinhos para sobrar os pontos que você precisa aqui, tá joia? Bom, finalizando aqui meu último bloquinho, então, de 10 pontos. Reparem que nesse último bloco, olha, eu fiz 2 adaptações. 1, 2, 3, 4, 2 juntos. 5, 6, 7, 8, 9, 2 juntos. 10, ok? O importante é bater certinho. Não deixe muito amontoados também, tá? Muitos 2 juntos, tá? Aumentos próximos, porque senão seu trabalho cria babados. Tá joia? Faço as 3 correntes de intervalo, tem um ponto a ser pulado e finalizo aqui, olha, com ponto baixíssimo lá no pezinho da terceira correntinha. Agora, a nossa próxima carreira, teremos apenas 8 pontos, porque vamos deixar o primeiro, estou sobre o primeiro, eu venho com baixíssimo sobre o segundo. Um baixíssimo. Estando sobre o segundo, aí sim, eu subo as 3 correntes, altura do meu primeiro ponto, sigo trabalhando ponto sobre ponto nos demais e deixo o último sem trabalhar. Teremos um total de 8 pontos altos em cada bloco agora nesta carreira. Aqui já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. O último nós deixamos sem trabalhar. Uma corrente, no intervalo de 3 correntinhas, fazemos um leque de 2 pontos altos, 1, 2, 2 correntes e mais 2 pontos. Feito aqui o nosso leque, uma corrente e repito nos demais. Próximo bloquinho, pulo o primeiro, já venho sobre o segundo, sigo trabalhando ponto sobre ponto
e deixo o último sem trabalhar. Finalizando aqui meu último ponto, o oitavo, deixo o último pontinho sem trabalhar, uma corrente, e no intervalo eu faço o leque de 2 pontos, 2 correntes e mais 2 pontos. Uma corrente de intervalo e repito nos demais, por toda a volta. Finalizando aqui mais uma carreira, meu último leque, uma corrente e ponto baixíssimo, gente, olha, sempre no pezinho da terceira correntinha, aonde iniciamos a carreira, nosso primeiro pontinho alto. Agora ficou muito fácil, tá? Toda vez que for iniciar a próxima carreira, sempre vamos deixar o primeiro, vamos caminhar até o segundo, com baixíssimo também. Estando sobre o segundo ponto, subimos as 3 correntes, que equivale ao primeiro ponto. Venho no próximo, o segundo, aqui o terceiro. Vamos ter 6 pontos nesta carreira, tá? Aqui o quarto, o quinto e o sexto. Sempre deixando o primeiro ponto do bloquinho e o último sem trabalhar. Uma corrente, vem aqui no nosso leque, sempre aqui no leque agora, vamos pular o primeiro ponto do leque desse lado, venho sobre o segundo, um ponto alto. No intervalo do leque, a gente mantém o leque. 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Sempre vamos manter o leque aqui dentro. 1 e 2. Do outro lado aqui do nosso leque, onde temos 2 pontos, eu trabalho somente sobre o primeiro ponto. O último eu deixo sem trabalhar. Nosso leque, ele vai abrindo, tá? Uma corrente, vem no meu bloquinho, pulo o primeiro, ponto sobre ponto e deixo o último, ficando com 6 pontos agora. Concluindo aqui o sexto ponto. Estamos assim. Uma corrente, repito aqui o procedimento do leque. Pulo o primeiro, venho no segundo, um ponto alto. No intervalo, eu mantenho o leque de 2 pontos, 2 correntes e mais 2 pontos. Do outro lado do meu leque, onde eu tenho 2 pontos, eu trabalho apenas sobre o primeiro. O último eu deixo uma corrente e sigo a mesma repetição por toda a volta. Finalizando aqui mais uma carreira, meu último leque de 3 pontos, 2 correntes, 3 pontos, uma correntinha. Finalizo aqui, olha, no pezinho da terceira correntinha, tá? Mais uma carreira, vamos caminhar até o segundo ponto de base, com baixíssimo. Estando sobre o segundo, subimos as 3 correntes, à altura do primeiro ponto. Nesta carreira, teremos 4 pontos altos. Aqui no próximo, o segundo, no próximo, o terceiro, e aqui no próximo, o quarto. A mesma regrinha, tá? Deixando o primeiro e o último sem trabalhar. Uma correntinha. Aqui na parte reta, gente, na lateral, pode fazer uma correntinha bem apertada. Quem tiver o pontinho mais soltinho, pode até fazer sem correntinha. E aqui na parte oval, onde exige, né, os nossos aumentos sempre, quem preferir pode fazer 2 correntinhas de intervalo, tá? Vem aqui no nosso leque, a mesma repetição, sempre pulando o primeiro. A partir do segundo, trabalhando ponto sobre ponto. Aqui eu tenho 2 pontos, olha, a ser trabalhados. E no intervalo do leque, a gente mantém o leque. 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos. Do outro lado aqui do nosso leque, a gente segue trabalhando ponto sobre ponto e deixo o último. Eu tenho 3, então eu trabalho nos 2 primeiros, 1 e 2, e deixo o último. Uma corrente e sigo com a mesma repetição por toda a volta. Nos bloquinhos, pulando o primeiro e deixando o último, teremos 4 pontos. E nos nossos leques, essa mesma repetição. Finalizando aqui mais uma carreira, já finalizei, gente, olha, com ponto baixíssimo aqui sobre a terceira correntinha, tá? Caminho até o próximo ponto, com baixíssimo também, estando aqui sobre o segundo do início. 3 correntes, altura do primeiro ponto, e no próximo, olha, o segundo ponto. Nesta carreira, teremos apenas 2 pontinhos aqui nos bloquinhos. É a nossa penúltima carreira, depois só vem a finalização com ponto baixo. Faço uma corrente, venho aqui no nosso leque, pulo sempre o primeiro, nos demais, sigo trabalhando ponto sobre ponto, tenho 3 aqui, e no intervalo do leque, eu mantenho o leque.
2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos. Nosso leque agora passa a ter 5 pontos de cada lado, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Desse lado aqui já tenho 2, e agora eu faço os 3 restantes. Ponto sobre ponto, e deixo o último. Certo? Uma corrente aqui no nosso bloquinho, pulo o primeiro, trabalho os 2 e deixo o último. E no leque, a mesma repetição, por toda a volta. Bom, pessoal, aqui eu estou finalizando mais uma carreirinha, olha, deixa eu mostrar pra vocês, mais ou menos, aqui no meu espaço, como que está a nossa peça, olha. Certo? Agora, nós vamos fazer a nossa última carreira. Fiz aqui meu último bloquinho do meu leque, uma correntinha bem justinha e finalizo no pezinho da terceira correntinha, como sempre, tá? Ponto baixíssimo. Agora, daqui, a gente vai fazer carreiras de ponto baixo. Então, eu já subo 2 correntinhas, altura do meu primeiro ponto baixo. Venho no próximo ponto, um ponto baixo. Eu tenho à frente uma correntinha de intervalo, olha, eu pego por baixo, um ponto baixo. Tenho meu leque com 5 pontos, sobre cada ponto, olha, nós vamos trabalhar um pontinho baixo sobre ele. Aonde você fez 2 correntinhas de intervalo, você faz 2 pontinhos baixos, tá? Ponto baixo sobre cada ponto alto. Chegando aqui no intervalinho do nosso leque, eu vou fazer um ponto picô, mas é opcional. Quem não gosta, pode fazer só ponto baixo. Então, eu venho no intervalo um baixo, 3 correntes, volto nas 2 cordinhas aqui do pontinho baixo e prendo com um baixo. Já vou direto, olha, para o primeiro ponto desses 5 aqui do meu leque. Direto no primeiro aqui do outro lado. Um baixo, nos demais, ponto baixo sobre cada ponto alto. Tenho aqui à frente uma correntinha de intervalo, faço um pontinho baixo. E aonde for 2 correntinhas, você faz 2 pontos baixos. Tenho os 2 pontinhos altos, um ponto baixo sobre cada um deles. Mais uma correntinha de intervalo, ponto baixo. Chegou no leque, repete novamente o que já fizemos aqui. Ponto baixo sobre cada ponto alto, no intervalo do leque, um ponto baixo com picô e ponto baixo sobre cada ponto alto. Como já fizemos nesse primeiro, ok? E seguimos com a mesma repetição por toda a volta. Bom, pessoal, finalizando então a nossa carreirinha de pontinho baixo, fiz o último baixo aqui sobre o meu grupinho do leque, e tem um cordão aqui de correntinha, olha, o espacinho, um baixo. E aqui foi onde iniciamos com aquelas 2 correntinhas iniciais, fazendo a vez do primeiro baixo, eu entro aqui no pezinho da segunda, um baixíssimo, e finalizamos a nossa peça. Corto, deixo uma pequena sobrinha, passo por dentro aqui dessa laçadinha e deixo para fazer o arremate daqui a pouquinho. Agora, nós vamos fazer a nossa telinha, tá? Já separei aqui, olha, alguns marcadores. Como que eu faço, gente? A peça, eu coloco lá na minha tampa, do lado avesso. Eu coloco sobre a minha tampa dessa forma aqui, olha. E tiro a medida certinha. Eu venho marcando. A tampa vai estar aqui embaixo, a minha peça do lado avesso, e eu venho colocando o marcador rente à minha tampa, ok? Tirando a medida certinha, eu vou dando a volta, assim, colocando alguns marcadores, para me saber exatamente aonde eu vou iniciar a minha telinha, olha. Então, eu tiro a medida lá pela minha tampa mesmo, ok? Eu já acredito que vai dar mais ou menos aqui. Você tem que medir aqui, ó, pra não ficar muito caído esse babado e também não ficar curto, tá? Porque aqui vai ser o limite da telinha e o que tiver pra cima vai ser o babado que vai tá caindo em torno da tampa lá do vaso, ok? Eu vou tirar minha medida e já venho aqui fazendo a telinha com vocês. Bom, pessoal, já tirei lá minhas medidas, lá na minha tampa, olha, circulei tudo aqui com os marcadores, exatamente aonde eu quero iniciar, aonde eu quero finalizar. E aqui, ó, a direção que eu vou fazer meus pontos agora, tá? Eu prendi aqui, olha, eu vou iniciar aqui, onde eu tenho essa carreira de 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui no nosso motivo, que forma esse triângulo, ok? E logo aqui à frente eu tenho esse leque com 3 pontos, 2 correntes, 3 pontos. Estou com a peça do lado avesso, tá? Olha, ok? Vou prender o fio aqui. Se a sua tampa for mais larga, você vai tirar a medida da sua tampa. Pego sempre por 2 cordinhas para não repuxar o meu trabalho. Vou prender aqui já o fio.
E os outros marcadores eu fui colocando mais ou menos na mesma direção de leque. Aqui eu já dei uma caída, ó, caí para a carreira de baixo, onde eu tenho 8 pontos, e assim eu fui circulando aqui na parte oval, sempre na direção que eu quero que fique o caimento lá na minha tampa. Vou dar um nozinho aqui, e daqui eu inicio. Entro nas duas cordinhas onde eu prendi, busco o fio e já faço 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Eu sempre faço as minhas telinhas, tá? Dos meus trabalhos dessa forma aqui. É prático, fácil e rápido. Eu venho um pouquinho à frente, olha, é só medir com a própria agulha. Não pode ficar nem folgadinho aqui, esse cordão, e nem esticado, repuxando o trabalho. Você vem com a agulha, põe um pouco à frente, na direção que está a marcação, e deixa ele bem certinho assim. Nem repuxando e nem muito frouxo. Deu mais ou menos aqui? Procuro sempre pegar, ó, por 2 cordinhas na direção que deu aqui, conforme eu coloquei a agulha. Olha, pego aqui 2 cordinhas do trabalho, para não repuxar, busco o fio e prendo com ponto baixo. E, novamente, 8 correntes, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Novamente, um pouco mais à frente, já vou inclinando, olha, pra cá. Não deixa repuxar e nem ficar folgadinho. Deu mais ou menos aqui. Já pego 2 cordinhas do trabalho. Lembrando que nós estamos no lado avesso aqui da peça. Sempre 2 cordinhas para não repuxar. E prendo com ponto baixo. E vou circulando, seguindo aqui as minhas marcações. Olha, já fiz 2 cordões de 8 correntes. Vou circulando até chegar aqui do outro lado. Quando eu chegar do outro lado, eu dobro assim o trabalho, olha, para ver se bateu certinho aonde eu iniciei e aonde eu devo terminar. Aqui, ó, esse marcador mesmo eu posso até tirar ele, porque vai dar mais ou menos aonde eu tenho esse marcador aqui, olha, dobrado aqui ao meio, ó. Tem que ficar na mesma direção, ok? Então, eu vou circular até chegar aqui, sempre 8 correntes, ponto baixo. Já retorno. Pessoal, já finalizei aqui, olha. E aqui foi onde eu iniciei. Eu já dobrei aqui, bateu certinho, tá? O início aqui com o final, fui circulando. E agora, gente, é muito fácil. Chegou aqui do outro lado, sempre que chegar aqui, ó, do outro lado, nós vamos subir 3 correntes, que é a altura de um ponto alto. Prendi com ponto baixo, subo 3 correntes, altura de um ponto alto. E volto trabalhando agora 7 correntinhas, é sempre um a menos da carreira anterior. Se era 8, agora serão 7. Então, além das 3 correntes que faz a vez de um ponto, eu faço as 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, deu um total de 10 correntes aqui, porque, ó, as 3 vai ficar assim, tá? Um ponto alto e 7 correntes. Um ponto alto sobre o ponto baixo da carreira anterior, onde a gente veio prendendo com ponto baixo, olha. Agora, eu faço um alto. E 7 correntes. 3, 4, 5, 6 e 7. E ponto alto sobre o ponto baixo. Até chegar lá do outro lado, onde nós iniciamos. E vai ficando dessa forma aqui. Bom, aqui já estou quase chegando do outro lado, 7 correntes, ponto alto sobre o ponto baixo. E agora, meu último cordão de 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ponto alto, olha, bem aqui onde a gente prendeu o fio e começou o primeiro cordão de 8 correntes. No mesmo lugar, um ponto alto. Finalizamos mais uma carreira, a segunda. Sempre quando for iniciar a próxima, vai subir as 3 correntes, que equivale a um ponto alto. Não esquece. Viro o trabalho e se na carreira anterior eu fiz 7, agora eu faço 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E ponto alto sobre ponto alto. 6 correntes. 3, 4, 5 e 6. E ponto alto sobre ponto alto. Até chegar lá do outro lado e fazer o último, o ponto alto, na terceira correntinha, tá? Vou adiantar e já volto com vocês. Finalizando aqui mais uma carreira, fiz as 6 correntes, um ponto alto, 6 correntes, 3, 4, 5, 6. Meu último cordão,
O ponto alto aqui no final, gente, é sobre a terceira correntinha, daquelas 3 que a gente faz, que faz a vez de um ponto alto. 1, 2, 3. Ao finalizar, olha, sempre no pezinho da terceira correntinha, um ponto alto. Olha como que vai ficando certinho, olha. Certo? Vai iniciar a próxima? Não se esquece. 3 correntes, que faz a vez de um ponto, vira o trabalho e segue fazendo a quantidade de correntinhas da carreira. Se na carreira anterior era 6, então agora serão 5. 1, 2, 3, 4 e 5. E ponto alto sobre ponto alto. Faça novamente 5 correntes, ponto alto sobre ponto alto. Quando chegar aqui do outro lado, olha, você vai fazer o último ponto alto aqui, o último cordão de 5 correntes e o ponto alto no pezinho da terceira correntinha, que aí fica dessa forma aqui, ok? Então, eu vou adiantar, a cada carreira você diminui uma corrente. Era 8, 7, 6, agora estamos fazendo com 5, depois 4, 3, com 3 eu repito por 2 vezes. Então, é dessa forma, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3 novamente, 2, 1, e aí eu volto com vocês. Bom, pessoal, já adiantei aqui, estou finalizando essa carreira, que é com um ponto alto e uma correntinha de intervalo, tá? Olha só, a primeira aqui, 8 correntes, 7, 6, 5, 4, 3, 3 novamente, 2 correntes e uma corrente. Estou finalizando uma corrente e ponto alto aqui, olha, na terceira correntinha. Ok? Finalizei essa carreira também com uma corrente de intervalo. Vou subir 3 correntes, altura de um ponto alto, viro e volto trabalhando ponto alto sobre ponto alto agora, sem correntinha de intervalo. Já laço, vem no próximo ponto, um ponto alto, próximo ponto, um ponto alto e sigo assim até chegar do outro lado. Agora é sem correntinha de intervalo, tá? Já finalizando aqui do outro lado, um ponto alto, não se esquece desse último pontinho aqui, olha, que eu tenho um total de 4 correntes. 3 é um ponto e uma correntinha de intervalo. Eu laço e venho no pezinho da terceira correntinha, meu último ponto alto. Então, essa carreira a gente fez ponto alto sobre ponto alto, sem correntinha de intervalo. Se preferir, gente, pode repetir carreiras, igual repetir a de 3 pontos por 2 vezes, pode repetir a de 2 correntes por 2 vezes, tá? Caso você achar que vai repuxar demais aí seu trabalho. Agora, nós vamos fazer a nossa última carreira, subo 3 correntes, viro e sigo trabalhando agora ponto alto sobre ponto alto, pulando um ponto. Então, aqui já é o primeiro ponto, eu pulo o seguinte e venho no próximo um ponto alto. Pulo o próximo, venho no seguinte um ponto alto, até chegar ali do outro lado. Pulo aqui o próximo e venho sobre o último, as 3 correntinhas, e faço o meu último ponto alto. E agora, para finalizar totalmente, eu viro e prendo com um ponto baixíssimo, olha, aqui do outro lado, onde nós iniciamos, bem no pezinho da terceira correntinha. Já vou direto, um baixíssimo. E aqui podemos cortar o fio e fazer o arremate, porque agora eu passo uma carreirinha aqui, ó, por toda essa lateral de pontinho baixo, bem folgadinho, para não repuxar. Reparem, olha, o meu ponto é apertado, fica certinho, tá? Não repuxa, mas se o seu ponto repuxar, você pode repetir carreiras. Corto, passo aqui por dentro dessa laçadinha, já deixo esse fiozinho aqui, eu vou trabalhando os pontinhos baixos, já passando sobre ele, depois eu só pingo cola. Vou prender aqui o fio novamente, bem aqui no pezinho dessa primeira carreira. Vou fazer pontinho baixo com picô. Quem preferir pode fazer só pontinho baixo. Quem preferir, nem precisa fazer esse acabamento, tá? É que eu acho bacana. Entro aqui no mesmo pontinho onde eu prendi. Faço já um ponto baixo, 3 correntes. Volto nas 2 cordinhas do ponto baixo e prendo com ponto baixo, que é um ponto picô. Faço aqui uma correntinha para dar uma folguinha e não repuxar o meu trabalho. Venho na próxima carreira, pego aqui nas 2 cordinhas do ponto, um pontinho baixo e faço o ponto picô. 3 correntes, venho nas 2 cordinhas do ponto, ponto baixo. Faço uma correntinha bem folgadinha aqui para dar um espaço, venho na próxima carreira
assim não repuxa, tá? Às vezes eu faço até sem correntinha de intervalo, gente, mas aí eu procuro fazer o pontinho bem folgadinho, para não repuxar aqui o nosso trabalho. Então, seguimos assim até chegar aqui do outro lado. Ponto baixo com ponto picô, ok? Bom, pessoal, olha, já cheguei aqui do outro lado, bem aqui no pezinho onde a gente iniciou tudo, eu fiz o último pontinho baixo. Olha, fica certinho, tá? Não repuxa, fica bem maleável. E agora eu já posso cortar aqui e fazer o arremate. Deixo uma pequena sobrinha, passo por dentro da laçadinha. Gente, o arremate é sempre o mesmo, tá? Que eu faço em todos os meus trabalhos. Tanto ali onde eu acabei de cortar, aqui também. Olha, estamos no lado avesso da peça, eu tenho esse arremate da nossa última carreira. Trago o fiozinho um pouquinho mais abaixo, divido em duas partes, como é o fio 6, 3 cabinhos para cada lado. Depende muito do fio que você está utilizando aí. Dividi, passo ainda por um fiozinho aqui na parte de trás, para mim poder dar um nozinho aqui nesses cabinhos. Dou um nozinho bem de leve, o segundo eu já aperto um pouquinho mais. Agora, eu escondo um pouquinho desse excesso por todos esses pontinhos, corto rente e dou um pinguinho de cola. Bom, pessoal, prontinho, já fiz aqui todos os meus arremates, passei colinha em tudo, finalizei. E assim também eu finalizo mais uma videoaula aqui juntinho com vocês, o tapetinho da tampa do vaso do nosso jogo de banheiro rosas. Não deixem de acompanhar a playlist, olha, eu tô deixando o link aqui para vocês nos cards, para vocês terem acesso a todas as peças do nosso jogo de banheiro rosas, tá bom? Tudo gravado com muito carinho para vocês. Espero de coração que vocês tenham gostado, muito obrigado pelo carinho, pela companhia. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!